Muito bem. Muito boa tarde para quem está nos escutando. Essa tarde de sábado chuvosa em Macapá. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito importantes para a nossa cultura do Amapá, para o Mar Abaixo. Eu quero começar o dia de hoje agradecendo a disponibilidade de cada um, da Laura do Mar Abaixo, do Fábio Souza, para ficar com a gente aqui esses 50 minutos aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre a cultura da Amapá em tempos de pandemia, falar um pouquinho sobre o ciclo do Mar Abaixo, e eu tenho certeza que vocês dois vão conseguir abrilhantar demais esse bate-papo aqui. Quero pedir que para as pessoas que estão nos escutando, que possam interagir com a gente, fazendo perguntas, comentários. Hoje a gente traz o tema interessantíssimo, gente. Quer falar um pouquinho da música, da cultura e educação. Então, eu quero aqui pedir, dar boas-vindas à Laura do Marabaixo, ao Fábio mais uma vez. Eles possam aí dar a sua mensagem de boas-vindas para a gente antes de nós iniciarmos. Vamos começar com a Laura, afinal, as mulheres, né, Fábio? Vamos É isso deixar a aí. Laura começar aqui, por favor. Muito bem, estou gostando de ver o cavalheirismo. Então, Adriano, Fábio, e para quem está aí vendo a gente, né, participando de mais uma live, minhas saudações marabaixeiras a todos, né, meu afro-abraço para quem está por aí. E estamos aqui para falar um pouco de nós, né? E Até falar de Marabás, falar de cultura, de manifesto secular, é falar dessa riqueza cultural herdada pelos nossos ancestrais, né, pelos nossos antepassados. Fábio, Bom, primeiramente agradecer ao professor Adriano por ter feito o convite, né? Agradecer também a toda a equipe que está aí na técnica, né, ajudando a gente nessa live. Dar as boas-vindas também para Laura, companheira também desse movimento nosso do Mar Abaixo, também na educação. E dar as boas-vindas também aí a todos os internautas que estão nos acompanhando, nos assistindo, para que a gente possa ter um bom debate que alcance muitas pessoas sobre esse tema, né, tão bonito e tão rico para ser discutido aqui nessa tarde. muito bem. Dadas as boas-vindas, eu quero iniciar fazendo um pequeno histórico, na verdade, de como foi a construção, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nos envolvendo dentro dessa temática, como a Laura já deu através da sua saudação, o Fábio fez essa sua colocação pessoal. Mas hoje nós estamos vivendo momentos distintos, um período em que nós estamos utilizando dos meios tecnológicos para estar debatendo. Eu acompanho muito da atividade da Laura nas redes sociais, né, tentando criar debates com diversas instituições para continuar fomentando a cultura, fortalecendo todo o aspecto, não só do Mar Abaixo, mas da cultura do Amapá. Hoje a gente tem aqui um jovem, né, da área da educação também, o Fábio, que vai falar um pouquinho de como foi esse ambiente de universidade, de educação, e fazer com que essa valorização realmente ela pudesse estar de uma forma escrita para a nossa sociedade. Isso se faz muito importante. E a primeira relação que a gente faz, eu queria ouvir muito de vocês, é falar sobre o ciclo do Mar Abaixo em 2020. A gente sabe que o ciclo do Mar Abaixo ele tem um papel fundamental na valorização da cultura mapaense, e para o Brasil isso se faz muito importante, porque cria aquela bandeira de que o Amapá tem cultura, o Amapá fomenta essa cultura, e a gente tem pessoas que fazem com que essa cultura realmente, a cada dia mais, ela se fortaleça. Então, eu queria, a Laura é suspeita, eu sou suspeita em falar da Laura, porque ela é uma pessoa que ela consegue envolver não só a música, a cultura, mas também a educação. Né? Ela desenvolve muitos trabalhos, projetos oficineiros em escolas, e eu queria, Laura, poder ouvir de você como é que está se dando
esse ciclo do Mar Abaixo em 2020 e como vocês que fazem parte de movimentos, das associações organizadas, né, como o Amapá hoje está vivenciando esse momento, principalmente o pessoal que cuida da cultura do Mar Abaixo. Só liberar o áudio. Seu... Assim, professor Adriano, foi um momento assim atípico, né, para todos. E o Mar Abaixo não foi diferente. E nós tivemos que se adaptar à tecnologia, né? Porque foi através da tecnologia que a gente conseguiu realizar alguns momentos do Mar Abaixo, como a abertura, e no dia da quarta-feira da Murta, eu ia fazer uma outra live pela Associação Cultural Raimundo Ladislau, mas, infelizmente, veio a óbito, né, vítima do Covid, uma pessoa da família, né, que, por sinal, era um tocador de caixa de Mar Abaixo, participava das atividades, que foi o Bate, lá da minha família, por parte de avô, né, materno. Ali, filho da tia de Olaia, sobrinho do tio Biluca. Então, o Bate ele fazia parte das nossas rodas de Mar Abaixo, pela associação, não exatamente da Associação Raimundo Ladislau, mas pela associação do saudoso mestre Pavão. E aí veio o falecimento do Wendel, são coisas que mexem com a gente. Nós íamos fazer todas as nossas programações pelas redes sociais, só que, infelizmente, a gente fica meio que assim, desmotivado, não, por perder tantos amigos, né, por ver a situação em que esse vírus foi se agravando, vindo a óbito pessoas conhecidas, próximas da família, e aí o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade, eles sabem do nosso propósito, e eu achei bom não dar início, não dar continuidade à programação, em respeito às pessoas amigos, familiares que não estão mais entre nós e que eram ligados diretamente ao ciclo do Mar Abaixo, né? Faziam parte das rodas com a gente. Mas a programação estava toda montada, né? Como nas redes sociais acontecem várias coisas, trocentas coisas ao mesmo tempo, aí a gente ia fazendo nossos convites e, tipo, uma semana, 3 dias, 4 dias antes, a gente ia jogando, que era para chamar a atenção das pessoas e as pessoas estarem ligadas. Eu sempre digo, não adianta você trabalhar uma mídia muito tempo hoje, nesse período, porque são muitas coisas acontecendo, então você tem que jogar uma semana, uns 3 dias, 4 dias, 5 dias antes, que é para as pessoas irem se ligando no decorrer dos dias, das datas, nas programações que vão acontecer. Mas nós estávamos com a programação montada, é um ano atípico por conta dessa pandemia, uma coisa assim que abalou, alastrou não só a cidade de Macapá, como o mundo. É um momento, estamos vivendo ainda momentos difíceis, e na cultura do Mar Abaixo não foi diferente. Através das lives, essa preocupação de ajudar as pessoas que estavam e estão precisando, né? Vira e mexe, eu ajudo aqui dentro das minhas possibilidades. Acredito que o Fábio, lá pela casa dele também, e são irmãos nossos marabaixeiros e outras pessoas que a gente ajuda. Mas a programação, como eu falo, a programação estava montada, ela ia acontecer, né, dessa forma, porque eu digo que a pandemia, através das redes sociais, nos ensinou a usar essa ferramenta a nosso favor, porque tem muita gente aí que diz, Laura, eu aprendi a usar tal dispositivo no período da pandemia, eu aprendi a usar tal programa no período da pandemia, e para nós, professores, para nós da cultura, foi um momento assim positivo nessa parte,
né? Porque nós fomos obrigados, através das redes sociais, a estar fazendo as nossas atividades. O meu trabalho aqui, quanto SEMED, Secretaria de Educação, é tudo através das redes sociais, e a nossa programação do ciclo do Mar Abaixo não ia ser diferente, né? E a gente tem a oportunidade de estar alcançando muito mais pessoas, a gente alcança o mundo, porque nas nossas lives, as lives dos barracões na abertura do ciclo do Mar Abaixo, teve gente até fora do Brasil assistindo a gente. Assistindo. Então, isso é muito bom. Infelizmente, no tempo de pandemia, né? Mas nós já usávamos dessas redes sociais antes, mas agora, no tempo de pandemia, a gente, como não pode acontecer essa programação de corpo presente, esse calor que a gente adora, que o Mar Abaixo proporciona, mas Com através das redes certeza. sociais a gente conseguiu fazer isso, né? E é uma alegria para a gente, porque foi um desafio, né? E a gente está conseguindo Poxa, Laura, eu desenrolar fico, tudo isso. primeiramente, falar da tristeza que você acabou, né, iniciando a sua fala, né, do ente querido, da sua família. Mas quando você coloca a questão da tecnologia hoje, e eu tenho certeza que as pessoas que compõem toda a estrutura desse ciclo do Mar Abaixo anual no Amapá, vai com certeza repensar nessa possibilidade de fazer com que essa transmissão online ela seja algo permanente do ciclo do Mar Abaixo, Permanente. porque isso acaba É uma fomentando. ferramenta que está totalmente ao nosso favor e precisamos, né? Nem que a gente precisa, se faz necessário, né? Porque, Isso. nossa, a gente alcançou muito longe. Poxa, que bom. Fico muito feliz porque isso é algo que nos fortalece enquanto Estado, enquanto cultura. Isso é maravilhoso. Fábio, ouvindo muito, eu costumo dizer que o Mar Abaixo ele envolve do mais pequenininho ao mais experiente. E hoje eu estou tendo a oportunidade, isso para mim é algo maravilhoso, de ter a Laura, que já tem muita experiência de caminhada, né, de história dentro do Mar Abaixo, Pouquinho ainda. e o jovem, e esse jovem estudante da área da educação, professor também, que vem também compondo e fazendo parte do ciclo do Mar Abaixo. E, Fábio, a pergunta também é no mesmo sentido. De que maneira hoje a juventude, da qual você integra através do seu grupo, né, vê a importância do ciclo do Mar Abaixo e essa outra ferramenta tão importante que é a tecnologia para difundir e fomentar ainda mais a nossa cultura para o resto do mundo? Bem, assim, né? Uma dificuldade grande da gente também quanto juventude. Por mais que a gente saiba mexer na tecnologia, no celular e tudo mais, mas a gente enfrenta algumas dificuldades. E com o tempo a gente vai aprendendo e vai se adaptando com essa questão, né, da tecnologia. E falando, como a Laura citou aí, que foi esse ano atípico para todos nós, a gente enfrentou muitas barreiras também, por conta da nossa internet, que às vezes ela não favorece, e às vezes não dá para a gente comportar tudo aquilo que acontece dentro da roda de Mar Abaixo. Particularmente o Mar Abaixo da Juventude, em abril ele fez, acho que foi um dos primeiros grupos, né, junto com algumas associações do ciclo, a fazer transmissão de Mar Abaixo, e no nosso caso das novenas de São José, que a gente realiza mensalmente. Então, desde de abril, a gente vem fazendo essas transmissões para não deixar aquele projeto de todo mês estarmos reunidos, né, e fazendo a novena do nosso padroeiro. E a gente, a cada dia, vai aprendendo, vai se acostumando, vai vendo até onde a gente pode alcançar. E isso é muito importante para todos, na verdade, né? Então, cria um espaço de discussão também, educacional, político, e também essa questão da identidade, que é importante para os participantes do Mar Abaixo se posicionarem também, isso é muito bom, e vai instigar outras pessoas. E a juventude, falando para uma outra juventude, fica
bem, bem mais atrativo, né? Fica equiparado, né? Então, isso é bom, né? Aprender com os mais experientes e colocar diante aquilo que é da nossa realidade e de uma maneira que a gente possa dizer, olha, tá, é fácil o acesso, aí a gente pode dar continuidade a isso. Poxa, perfeito aí, Fábio. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma relação de como a cultura ela acaba sendo empregada não só nas escolas de educação básica, mas como essa cultura vem sendo discutida dentro da universidade pública. A gente vai falar um pouquinho sobre a Lei A 10639 de 2003, que tem mais aí de 15 anos, que é uma lei que integra muitos programas, não só de graduação, de pós-graduação pelo Brasil. A gente, falando um pouquinho de educação, a gente tem um cenário que, infelizmente, eles nos entristecem em alguns aspectos, viu, Fábio e Laura? E a gente teve o último deles, que foi a revogação da Portaria 13 de 2016, que era a portaria que incentivava a inclusão de povos não só indígenas, de deficientes e da população negra com cotas nos cursos de pós-graduação. Então, isso foi algo que tomou conta da sociedade educacional pelo Brasil, mas tenho muita certeza que daqui a mais uns dias a gente pode lutar, né, para que essa revogação possa voltar a ter a sua efetivação. Mas quero dizer uma coisa, que dentro das universidades públicas, a gente tem autonomia e os cursos de graduação e pós-graduação têm autonomia para criar os seus processos de seleção. E tenho certeza que é um entendimento da maioria dos educadores pelo Brasil de fortalecer, né, o ingresso de acadêmicos, não só negros, mas indígenas, pessoas com portadores de deficiência, porque o Brasil é essa pluralidade de povos que a gente precisa fortalecer e não tem como a gente deixar um espaço como a universidade pública sem esse segmento, sem essa discussão e as vozes que eu vejo nas duas falas de vocês aqui, muito interessantes. Bem, antes de eu passar para querer ouvir um pouquinho sobre o trabalho do Fábio na universidade, Laura, muita gente conhece você, como eu falei no início da transmissão, é suspeito em falar da sua atuação dentro da cultura da Amapá, você é uma referência, mas você tem um trabalho muito bonito nas escolas de educação básica, que é levar muitas oficinas. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, aí para a gente, as pessoas que estão nos ouvindo, de como você consegue criar essa metodologia, né, dentro da sala de aula para colocar alunos e professores nessa, vamos dizer assim, nessa conversa tão importante que é falar da cultura e do mar abaixo na escola. Na verdade, professor Adriano, é um trabalho que foi um projeto, na verdade, que eu vim construindo igual formiguinha, né? Essa minha atuação para falar, eu ainda nem imaginava que eu iria ser professora um dia. E aí vem do Balé da UNA, né? Na década de 80 ainda, e aí o Balé da UNA se desfez, aí criamos o movimento, o Afro-Baracá, todos os dois coordenados pela doutora Piedade Videira. E quando nós saíamos para divulgar essa cultura, as pessoas vinham nos indagar o que era o Mar Abaixo, né? E surgiu essa necessidade de se falar da cultura. A fala era muito limitada e a gente já passava para a apresentação artístico-cultural, que envolve a dança, o canto e o toque das caixas. E sempre a Piedade me botava. A primeira vez, eu lembro que foi um terror para mim quando ela disse que eu ia falar de Mar Abaixo para mais de 100 pessoas. Eu disse, Piedade, o que eu vou falar? Ela disse, Laurinha, você vai falar de Mar Abaixo, mas o quê? Você vai falar da tua vivência dentro do Mar Abaixo. E aí foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez, foi a quarta, e eu fui perdendo medo. E aí, meu curso era História, né, na faculdade. Aí, por questões financeiras, eu precisei trancar. Quando eu voltei, a Piedade já... E nisso, continuando as oficinas, né, através do Afro-Baracá. Fomos para Guiana, e sempre eu, Laurinha, você vai falar. Sempre eu. O intérprete lá e eu falando da cultura do Amapá. E aí, depois, eu comecei
as pessoas começaram a me convidar para falar de Marabás. E quando eu decidi voltar para estudar, a Piedade me orientou: Laurinha, por que você não faz pedagogia? Pedagogia, pedagogia. Para esse trabalho que você já faz, isso vai ser maravilhoso. Aí eu digo: não, mas eu não quero ser professora. Eu não quero ser professora. E o sonho da minha avó era me ver professora, né? E aí eu fui pesquisar o que era ser um pedagogo, fui me aprofundar, e aí eu comecei a me identificar. Não tem para onde correr, é isso mesmo, né? Aí me formei pela Faculdade Atual, né, onde eu agradeço a pessoa da professora Guajarina Souza, né, Nelcirene Almeida, que foi pessoas que me incentivaram, Meri Baracá, a própria Piedade Videira, Laurinha não para, e fui aos troncos e barrantes, né, dia que as finanças estavam poucas para pagar a mensalidade, aí chegou um dia que, através do curso de pós-graduação da Faculdade Atual, ela precisava ter um projeto direcionado à matéria que ela dava lá, né, que era sobre a Lei 10.639. E, pela minha sorte da faculdade, o projeto escolhido foi o meu, né? E, a partir daí, eu comecei no 4º semestre, eu ganhei uma bolsa integral da Faculdade Atual por conta desse projeto. Então, me formei, a minha pesquisa de curso foi Mar Abaixo, História, Cultura e Dança como ferramenta da prática pedagógica. Foi um projeto que eu vim construindo desde o primeiro semestre até o último. Fui abandonada pelo grupo de estudos da minha sala, porque eles não tinham o mesmo entendimento que eu sobre esse tema. Fui orientada pelos meus professores: Laura, vá fazer sua pesquisa só você, porque pelo conhecimento que você tem, pelas fontes que você tem, pela tua vivência, a tua visão é muito mais ampla que a deles. Então, eles sempre perguntavam, eu ouvia o buchicho dentro da sala, que o que eu ia levar de educação através do tema Mar Abaixo. E quando estava totalmente desenvolvido mesmo o projeto, a pesquisa, os professores na sala amaram, o meu projeto foi um dos melhores projetos, né? E aí eu disse: agora eu vou partir para a metodologia, como é que eu vou chegar para fazer tudo isso. E foi assim, Adriano, brincando, né? Foi algo que foram acontecendo. Eu com a Meri ela é minha parceira nesse projeto, né? Ela vem com a pesquisa de curso na área da educação física, que é o Mar Abaixo quanto expressão corporal na educação física. E aí casou, né? As duas pesquisas, e lá atrás a gente já trabalhava junto, e isso só fez fortalecer tudo. E no momento em que a gente está falando dessa manifestação, da importância dela na construção histórica, social, cultural e política desse Estado, as pessoas ficam assustadas. Mas não há, em nenhum momento, você relatar a história de Macapá se você não falar de Mar Abaixo, né? Só que ainda os professores ainda não entenderam a importância disso tudo, né? O racismo, o preconceito ainda está muito forte, e isso é um das pedras no caminho em que dificulta, porque trabalhar a Lei 10.639 é trabalhar Mar Abaixo a partir dessa temática, porque o Mar Abaixo é a especificidade do povo amapaense, né? Com certeza. Então, quando eu vou para a sala de aula, quando eu vou para uma oficina, o momento da dança é o último para a gente comemorar todo esse conhecimento que foi passado. Eu sempre digo que, antes de eu tocar minha caixa, eu quero fazer a minha discussão sobre essa temática do Mar Abaixo, tanto do Mar Abaixo quanto do batuque, porque as pessoas ainda confundem que Mar Abaixo e batuque é a mesma coisa, e a gente precisa deixar isso tudo esclarecido, que a dança do Mar Abaixo é a mesma do carimbó, que é igual,
pode parecer igual, mas não é, e a Meire Baracá vem desconstruir tudo isso, né? Mas é muito gratificante, porque depois disso tudo, os professores vêm agradecer pelo conhecimento, pela metodologia usada pela gente para falar sobre tudo isso, que é gostoso, é maravilhoso, é muito envolvente falar de Marabás num espaço escolar. Com certeza. Olha, Laura, isso são aspectos importantíssimos quando a gente entra no fator cultura e quando você realmente coloca o mar abaixo à frente disso. Eu acho que a fala que ficou dessa sua fala é o seguinte: não tem como falar do Amapá sem envolver mar abaixo. E Exatamente. nisso, o mesmo relato de experiência que você teve durante a sua graduação toda, isso na verdade é um processo da pesquisa em andamento. Muitas das vezes você tem um grupo que está ali com você, mas no momento em que essa pesquisa vem ocorrendo, você percebe que um pensa de um jeito, o outro tem um sentido, um caminhar, e muitas das Exatamente. vezes Foi é a quando a gente vai orientação que os professores perceber me deram. Laura, eu isso. sei do teu interesse em envolver os teus colegas para o conhecimento e fazer um trabalho de excelência. Mas assim como eles podem te ajudar, eles podem te atrapalhar. Então, vá fazer sua pesquisa sozinha, que a gente sabe que você se garante. E eu Com fui, né, com certeza. medo, porque era tudo muito novo para mim, mas eu vou conseguir. E graças a Deus consegui. Opa! Caiu, será, Fábio? Oi? Não, tô aqui. Não, tá normal. Tá normal aqui. Oi. Será que caiu a live? Não, Tá não caiu parecendo que não. caiu para todo mundo. Acho que Não sei não, se foi Adriana, a... tá normal. Tranquilo aqui. Mas pra mim aqui tá normal também. Agora deu uma travadinha. Foi lá. Foi na dele lá que travou. Uma mensagem. Desculpa, eu acho que foi a minha conexão que caiu. Vocês estão conseguindo me escutar? Agora sim. Beleza, então olha só. Continuando, acho que a Laura está organizando aí. Fábio, é importante a gente falar desses relatos de experiências, porque eles fortalecem todo o nosso discurso sobre o tema que nós estamos trazendo. E quando eu convidei o Fábio, foi justamente para que ele possa ressaltar o papel da juventude nessa construção, na cultura, no Marabás, como o jovem se vê. E eu lembro que quando eu conheci o Fábio me disse: olha, estou finalizando o meu trabalho de conclusão de curso, e ele vai valorizar a relação da juventude, do Marabás em um estudo. E aí eu lembro que o tema, né, ficou, Fábio, chamado de Marabás, Juventude e Educação Cultural. Uma experiência com jovens negros da Associação Cultural de Devotos de São José de Macapá. Como foi para você chegar num tema tão expressivo e tão, vamos dizer assim, protagonista no aspecto da juventude dentro da cultura do Marabás? Queria que você pudesse falar para quem não estão nos ouvindo, Fábio. É assim, né? Quando eu entrei na universidade, a ideia primeira era de ter um trabalho de conclusão de curso voltado para o Marabás. Eu não queria desvincular isso. E aí, durante os estudos, as disciplinas, né, nós chegamos a uma disciplina que já, vamos dizer assim, treinava, né, já ajudava a gente a definir as nossas linhas de pesquisa e, assim, já ver o que a gente poderia tá fazendo o trabalho de conclusão de curso, né? E dentro desses grupos de pesquisa, dentro da universidade, dessa disciplina, foi aí que eu me envolvi ainda mais, né? Que no caso, eu entrei no grupo da professora Piedade Videira, que foi minha orientadora, e a gente começou a construir. Estudamos sobre cultura, sobre identidade, racismo, a legislação. Então, tudo a gente foi aprendendo dentro dessa disciplina para que a gente fosse vendo, né, o que seria melhor para ser trabalhado no trabalho de conclusão de curso.
E aí chegou essa perspectiva do Marabaixo e a juventude. No caso, eu peguei já onde eu estou inserido, né, para tentar entender. Eu me entendo enquanto jovem, a minha participação, a minha atuação, mas como o outro se sente nisso? E como essa relação do Marabaixo e a juventude se dá e tem-se o processo de educação cultural, que aí vai ter esse link, saber se o jovem sabe o que é identidade, sabe o que é o racismo, sabe o que é cultura e como ele se vê dentro desse processo todo dentro da sociedade. Então, desde aí a gente começou a trabalhar, a estudar, a conversar. Então, a pesquisa proporcionou muitos momentos valiosos, até porque os sujeitos da pesquisa foram jovens que estão no grupo do Marabás da Juventude desde a sua fundação, né? No caso, o Wendel, né, que nos deixou recentemente, participou dessa pesquisa, então ele deu uma contribuição muito forte, já que ele tinha uma participação bem efetiva, igual a minha, dentro do Marabás. E aí outros, né, que entraram no grupo no decorrer do processo de formação e outros que entraram recentemente. Aí foi variando, aqueles que estão terminando o ensino médio, entrando no ensino superior, ensino técnico, graduação e pós-graduação. Nós temos tudo isso dentro do Marabás da Juventude. Então, deu um leque bem grande assim, né, da gente ver as vertentes que tem. Por isso que juventudes, no plural, para dizer que são várias juventudes existentes e cada uma, né, se desenvolve de uma forma. Né? E dentro da pesquisa também a gente viu que muitos passaram por situações parecidas com as nossas, né, e que precisava ter esse registro. E principalmente, voltado para o Marabás, né, a juventude dentro do grupo ela é protagonista. E também a pesquisa, por ser voltada para a juventude, ela se tornou também inédita, né? Porque a gente vê muitos estudos do Marabaixo no Curiaú, tem do ciclo do Marabaixo, então vai se tratando de várias coisas, e quando se dá essa construção dentro da juventude, ela se torna... foi meio complexo, porque às vezes para tu sentar, conversar com um jovem é mais difícil do que tu sentar com uma pessoa idosa que já tem experiência. Então, foi uma experiência muito boa, por isso que experiência com jovens, né, da associação, porque foi um período que eu tenho de vivência já, e partindo mais para o que estava escondido ali, que a gente não sabia, e como ele se sentia dentro desse processo de cultura e também de educação. Maravilhoso. O que nos deixa fascinados com esses dois relatos é entender a autenticidade que tudo isso que vocês construíram tem. A gente tem uma autenticidade tão forte que as pessoas ficam, vamos dizer assim, indagadas a falar, a acompanhar, a participar, né, e ver realmente como acontece isso. A gente tem algo forte no Amapá, que são, vamos dizer, os aspectos ligados à área do turismo. Muita gente quer vir no Amapá para conhecer o Marabaixo. Como é que funciona o Marabaixo? O Marabaixo ele é só dança, ele é história, é algo que aconteceu no passado, não existe mais no futuro, no presente, vai existir no futuro. Então, são algumas das indagações que muitas pessoas que nos visitam se fazem enquanto perguntas. E aí, Fábio, na fala não só sua, mas da Laura, eu queria que a gente pudesse ressaltar a importância dessa lei, que é a 10.639, e tenho certeza que ela fundamentou em algum momento as pesquisas e os trabalhos de vocês. E com certeza vocês tiveram que utilizá-las em algum momento para estar criando a metodologia, né, colocando isso em prática. Agora, começando pela Laura. Laura, se a lei 10.639, com toda a sua obrigatoriedade que se cria, relacionando isso com o Amapá,
Porque no Marabaixo, como eu digo a vocês, ele não é só dança, ele não é só festa. Tem muita gente que cria alguns sentidos dizendo que o Marabaixo é só uma manifestação de mulheres vestidas com saiões que acabam gerando aquela manifestação de cultura. E o Marabaixo envolve muita história. E eu queria que vocês pudessem relacionar, começando pela Laura, a Lei 10.639, na vida de vocês, na prática, dentro desses espaços. É assim, professor Adriano, o tema Marabaixo, como a gente já relatou aqui, o Fábio, ele está muito além do que as pessoas, do que está no imaginário das pessoas, que é a dança, né, o toque das caixas, o canto. Vai muito além disso. E aí, quando eu parto para falar disso, atendendo à Lei 10.639, eu estou falando das nossas especificidades, né? A Lei 10.639, ela dá obrigatoriedade, que eu não gosto dessa palavra obrigatoriedade, né? Ela dá obrigatoriedade para que a história africana e afro-brasileira, e aqui nós somos mais de 74% da população entre pretos e pardos. Nós somos a maioria. E ainda tem a população indígena, né? E já que a lei pede que seja falado das suas especificidades, quanto eu, amapaense, né, descendente afro, com uma cultura africana, com o tema Marabaixo, preciso, se faz necessário eu ir trabalhar a cultura do outro, se faz necessário eu trabalhar a minha cultura. E aí eu vou muito mais além. O Marabaixo, ele tem os seus elementos. E elementos esses que não estão aleatórios, não está de qualquer jeito dentro de todo esse contexto histórico. E aí eu falo dos ladrões de Marabaixo, né? O que são os ladrões de Marabaixo? Eram os acontecimentos da época e até os que são os que têm a composição hoje, que são roubados e transformados em cantigas, versadas. E esses versos relatam cada momento de que essa história vai acontecendo. Histórias essas que não estão nos livros didáticos. Poucos livros que falam do estado do Amapá não relatam a história do primeiro avião que pousou aqui. Não relatam, e quando relatam com muita contradição, a história da mudança dos negros da frente da cidade para a constituição do Laguinho e Favela, onde eu já me deparei que esse ladrão de Marabaixo é de composição do Luiz Gonzaga, nunca foi, nunca será. Os marabaixeiros e as pessoas que estão embasadas em todo esse histórico sabem que é um ladrão de composição de Raimundo Ladislau, e que Luiz Gonzaga alterou alguns versos, porque foi um ladrão de repúdio, de contestamento, porque os negros iam sair de lá para ir em outros lugares, porque foi usado pelo governador da época que ele ia fazer uma higienização no espaço onde estavam esses moradores que foram precisos sair do seu lugar, seu habitat natural, para ir para outro espaço. Porém, quando essa limpeza foi feita, os negros que lá moravam não puderam voltar para lá, né? E aí, isso são histórias que poucos livros contam, né? E a lei, ela obriga que essa história seja recontada, de fato, como ela se deu, né? E aí, dentro das minhas especificidades, eu vou trabalhar o Marabaixo. Eu vou trabalhar a especificidade das dezenas e dezenas de comunidades tradicionais e quilombolas que nós temos no nosso estado, né? Mas ainda assim os professores, eles não estão, tem muitos que nem nunca leram a lei, né? Aí você percebe que eles estão carregados, né, vestidos de preconceito, de racismo, porque quando se fala em Marabaixo, eles já fazem as caras tortas, as bocas tortas, não precisa nem falar nada.
É só prestar atenção nos trejeitos que você já percebe tudo. O bom entendedor, minha avó diz, que meio gesto, meia palavra lhe basta. Então, é tudo muito complexo, porque precisa de conhecimento, né? O Marabaixo, dentro do estado do Amapá, não é valorizado porque as pessoas têm um conhecimento totalmente equivocado dessa manifestação, né? E quando você adentra no espaço escolar para falar dessa lei, eu digo que é inegável você falar de lei 10.639 sem falar das nossas especificidades, e dentro dessas nossas especificidades está a cultura do Marabaixo, está o tema Marabaixo, né? Você chega em comunidades tradicionais e quilombolas que tem muitas esse momento cultural, né, lúdico da roda de Marabaixo nem acontece mais, né? O que rola depois das novenas que ainda resistem, das folias, das ladainhas, é o baile, né? O baile dos sócios, na comunidade, que todo mundo dança o brega, que todo mundo dança o funk, nada contra, mas existem comunidades que estão deixando de lado o Marabaixo, o Batuque, o Zimba, o Sairé, que também são manifestações culturais do Estado. E aí, como eu, não sei se o Fábio já teve essa experiência de adentrar uma comunidade onde essa cultura está morrendo, para você fazer o resgate, é preciso que você faça todo esse levantamento histórico e passe isso com as crianças, em especial com os mais velhos da comunidade. Porque Ô, eles Laura, vão dizer como eles chegaram ali, como tudo se constituiu, porque existe comunidade que eles nem sabem como eles chegaram ali. Porque essa prática da oralidade, ela está se perdendo nas comunidades tradicionais. E é característico das comunidades tradicionais, né? E aí, eu não são todos, mas a maioria dos professores evangélicos que adentram a esses territórios, eles estão para desconstruir tudo isso. E nós precisamos ter, nós que levantamos essa bandeira, que defendemos, eu sou totalmente a favor de professores serem da comunidade, né? Porque nada, ninguém, além deles, para falar deles mesmos para eles, porque é preciso, se faz necessário, né? E aí, fazendo isso, você está trabalhando a lei de boa, não precisa inventar nada. Nós não muita estamos coisa. inventando nada, né? Ei, A Laura, gente só está algo cumprindo uma lei que eu acho que nem deveria ter para falar de novo. Laura, é uma reflexão importantíssima, porque não só as comunidades tradicionais, como você coloca, essa influência da contemporaneidade, dessas influências atuais que estão atrapalhando todo esse Exato. fortalecimento da cultura nesses espaços. Porque muitas das vezes o poder econômico ele impera nessas comunidades por achar que de repente o melody ou outro tipo de cultura, de música, vamos dizer assim, poderá fomentar muito mais recursos do que de repente a sua própria manifestação. E isso é negar a sua própria identidade, Laura. Eu acho que a tua fala ela é muito pertinente, positiva nesse sentido. A gente deve se valorizar a constituição e a criação daquele espaço e como se deu isso. Isso é algo que precisa ficar e precisa ser fortalecido. E quando a gente passa aqui agora, vamos passar para o Fábio, eu acho que o Fábio também pode trazer um pouco de um relato desse sobre uma obrigatoriedade que muitas das vezes, como a Laura coloca, de repente nem precisaria ter, se nós tivéssemos realmente compostos importantes para fazer a educação acontecer nesses espaços. Fábio. Bom, vai nesse sentido mesmo que a gente vai fazendo, por exemplo, oficinas em algumas escolas, a gente encontra muita resistência de algumas pessoas, de professores e de pais de aluno. Por mais que a criança, principalmente se dá muito com criança, vê ali aquele momento de dançar, de tocar, e não pode porque a família ou o pai não deixa ou até mesmo proíbe dele estar participando disso. E uma coisa que eu sempre falo, o Marabaixo, para nós marabaxeiros, ele tem muitos elementos e compõe a questão religiosa,
toda essa ancestralidade que nós temos, mas quando a gente vai levar o Marabás para dentro de uma escola, a gente leva ele como cultura, né, como vivência, como história. Então, não necessariamente a criança tenha que ser marabaxeira, ela tem que conhecer, saber do porquê, como chegou aqui, certo? E não só a, a religiosidade, né, que bate muito de frente com esse nosso trabalho. Então, a lei, ela vem para, vamos dizer assim, ampara, né, mas desde 2003, eu em nenhum momento na minha vivência escolar vi, no fundamental, no caso, vi a presença do Marabaixo na escola. Poucas vezes, raramente isso acontecia. Eu já fui ver isso mais presente quando eu estava no ensino médio, por estudar aqui numa escola aqui do Laguinho, Azevedo Costa, e o diretor, os professores abraçarem essa causa que é da cultura. Então, eles sempre tiveram, né, essa relação muito forte. E depois, dentro da universidade, a gente vê que na universidade há essa abertura um pouco maior de trabalhar sobre essas questões raciais e tudo mais, mas no fundamental ainda é uma batalha muito grande de pessoas por desconhecerem ou até mesmo por discriminação, racismo, não quererem trabalhar isso nas suas aulas práticas ou com projetos também. Fábio e Laura, e algo que a gente pode relacionar a uma outra influência que de repente a escola pode sofrer sobre a questão dessa identidade tão pura. Eu vou dar um exemplo dos quilombos. Nós temos lei para gestão democrática nas escolas. E em muitos casos, no Amapá, nós ainda não temos a aplicação dessa lei na prática nesses espaços. As indicações dessas instituições ainda se dão pelo meio partidário. E aí isso é algo que cria um composto de, vamos dizer assim, de algumas incertezas sobre a atual gestão. Porque quando você tem alguém que é da própria comunidade, como a Laura coloca, os professores poderiam ser da própria comunidade. E o diretor, o gestor daquela instituição também poderia ser da própria comunidade, eleito, né, através da participação de todos os envolvidos daquela instituição. Só que a gente acaba vendo no cenário não só municipal, estadual e no cenário nacional, a gente não vê o nosso atual, hoje é ex-ministro, né, mas o atual ministro, ele criou uma outra instabilidade quando ele pegou e falou da medida provisória 979, que tirava da universidade pública o processo democrático de eleição de reitores. Eu estou falando isso aqui porque isso acontece nacionalmente, mas se a gente trazer aqui para o Amapá e para o município, a gente vai ver que nós temos também problemas. E que isso geram justamente esses compostos negativos para as nossas instituições, para os sistemas, seja ele estadual ou municipal, de educação. A gente está no avançado de 48 minutos e agora há pouco, né, a gente viu que a tia Zefa está nos assistindo, lá do Joaquim Grande, está nos assistindo. Minha Aí, avó. olha, que honra para a gente, né? Ela está nos Minha bênção, assistindo, e tia aí... Zefa. E Laura e Fábio, a gente tem uma outra lei, que é a Lei 1521 de 2010. Eu tenho certeza que vocês, nesse processo de discussão, né, de audiências públicas para falar sobre a implementação dessa lei, que se consolidou em 2010, que foi a lei que cria o Dia Estadual do Marabás. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco da importância disso. Né? A gente teve agora na última terça-feira, dia 16 de junho, o Dia, né, do Marabás, comemorado nesse ano de 2020, e é uma outra lei que acaba fortalecendo e colocando essa bandeira, né, no chão para que as pessoas possam realmente entender que o Marabás ele tem a sua total importância. Eu digo, é muito importante para o Amapá e para todos nós que vivemos e somos filhos daqui. Laura. Então, professor Adriano, eu sempre digo assim, quando as pessoas me perguntam, Laura, o que o Marabaixo representa para ti? E, no primeiro momento, o Marabaixo, eu acredito que é resistência.
né? É a forma que nós temos de resistir, de fazer nossas reivindicações, né? Através dos nossos versos ladrões, porque quando a gente quer jogar um chaveco, a gente joga pelo ladrão de Marabá, né, Fábio? Caboclo já entende que é para ele. Então, é um manifesto de resistência, de amor, né? Mas de fé, mas primeiramente de resistência. E esse dia 16, né, ele é muito significativo para os marabaixeiros, porque foi atos que aconteceram, né, episódios que aconteceram, que os marabaixeiros precisaram resistir, bater de frente, para que a cultura permanecesse viva. Porque já tentaram, não foi nenhuma, nem duas vezes, fazer com que o Marabaixo acabasse. O povo vem lá de fora, né, aí compra uma casa no bairro do Laguinho, que sabe que é um bairro festivo pra caramba, principalmente no ciclo do Marabaixo, né? Aí chegou um dia desse e já quer sentar na janela. Mas a gente rufa nossas caixas, entoa nossos ladrões em ato de protesto e a gente vai para cima. Já não se pode mais soltar fogos, aí eu até entendo que nós temos muitas crianças aí autistas, né, que incomoda demais. A gente tem essa consciência, né? Porque antigamente, lá atrás, poderiam existir, mas não detectada ainda pelos estudiosos, né? Pelos especialistas. Sim. E hoje a gente sabe que uma criança autista ele detesta barulho, detesta principalmente de fogo, né? Então, os animais, mas ainda assim a gente consegue uma forma de estar tocando nossos tambores, estar fazendo os nossos momentos de louvação, né? Direcionados ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade, e as outras pessoas que festejam outros santos e que têm o Marabaixo, o Batuque. E essa data, para a gente, nada mais é do que uma data que significa a resistência dessa manifestação, a resistência desse povo marabaixeiro, né? O Dalton Martins, né, foi um deputado que, graças a Deus, que teve essa visibilidade, sancionou, fez a lei, foi sancionada, graças a Deus, porque nem deveria, né? Se todos os deputados e os poderes soubessem dessa importância que a cultura do Marabaixo tem para o estado do Amapá. Eu já falei na construção histórica, política, cultural e social. Não precisava nem de lei, porque tanta lei, e não se cumpre as leis, né? Verdade. Então, o Dia Estadual do Marabaixo começou com um festejo pequeno. Hoje nós conseguimos, por conta da pandemia, fazer um manifesto bem bacana mesmo, que eu achei muito louvável, muito magnífico, né? Os marabaixeiros, cada um do seu jeitinho, e a internet caía daqui, a gente vai embaixo, vai em cima, e a gente conseguiu realizar todo mundo, o povo das comunidades, Campina Grande, sabe, com a dificuldade, a iluminação bem precária, mas a gente conseguiu, né, mostrar que a gente pode, Adriano, né? A gente Sim, pode realizar as nossas manifestações, que a gente, independentemente de qualquer obstáculo, a gente vai estar resistindo sempre, porque nós somos Marabaixo, essa herança ancestral para a gente significa muita coisa, vai além da dança, do bebericá, da gengibia, do toque da caixa, do canto dos ladrões de Marabaixo, vai muito além, é um manifesto de amor, de tradição mesmo, e nós precisamos perpetuar tudo isso, né? É a nossa forma de perpetuar, primeiramente, é resistir a todo e qualquer tipo de no nosso caminho, né? Com certeza. Isso é algo que, na verdade, Laura, me deixa muito, muito feliz, e tenho certeza que tem pessoas igual vocês, né, que acabam lutando e deixando esse espaço, como eu disse, ocupado pela cultura e por pessoas que têm responsabilidade com a cultura, com o Marabaixo no Amapá. Fábio, quer falar? Sim, só rapidamente, né, que reforçar esse Dia Estadual do Marabaixo, ele é muito importante para a gente.
Eu tive uma experiência muito boa nesse dia 16 de junho, que foi falar rapidamente do Marabás para uns jovens, né, que estavam reunindo e me chamaram em cima da hora, eu fui lá. Aí teve gente que não conhecia essa plenitude do Marabás, né, só via que era dança, e depois que eu fui explicando como se dava, o que se pode trabalhar com o Marabás, teve gente que ficou assim muito feliz, né, e deu a devida importância. Que às vezes até muitas pessoas que vêm de fora e conhecem o Marabás dessa forma, né, valorizam e levam para outras pessoas também. Dizem, olha, lá na Amapá tem um Marabás que acontece assim, assim, tem dentro da escola alguns projetos. Então a gente precisa crescer muito ainda. Então a lei do Dia Estadual do Marabás, ela vem para fortalecer, garantir esse espaço de afirmação do povo marabaxeiro, mas também tem muita coisa a ser construída, né? Então, faz parte dessa resistência, dessa luta para a gente estar ocupando mais e mais espaço. Dizer, olha, o Marabás está aqui, é só ver uma forma dele estar inserido nos vários lugares, né, dentro da sociedade. E não é difícil, né, Politicamente, Fábio? Basta olha, querer. Exatamente, basta ver, exatamente. olha só, a gente está chegando ao final, na verdade, da nossa live. Eu Acho que quero. já. É que se nós fôssemos realmente colocar componentes aqui, nós passaríamos muitas É, horas conversando. é uma temática que é um papo gostoso, né? E vai nos envolvendo, porque é muito nosso, né? É muito nosso isso. Exatamente. E é como eu falei sobre a autenticidade. Laura, eu queria agradecer a você, eu queria agradecer ao Fábio, né, por terem ficado com a gente, disponibilizado um pouco desse tempo, mas eu tenho certeza que vocês sabem a importância desse debate, do tema para a sociedade do Amapá. A gente precisa discutir isso continuadamente nas escolas, nas universidades, no poder legislativo, no poder executivo, para que essa afirmação de território, de cultura, ele cada vez mais fique forte. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, estão acompanhando, e muita gente acabou comentando, estou acompanhando, maravilha, gente ali dando felicitações à Laura, ao Fábio também, depois vocês vão olhar nos comentários. Qual mensagem vocês deixam para a população do Amapá, que está ouvindo a gente hoje aqui, sobre a importância do Marabás? Uma frase final para a gente poder fechar. Então, professor Adriano, o que eu peço aqui, tenho pedido nas outras lives, é essa reflexão, né? Para parabenizar os professores que trabalham tudo isso e deixar como uma reflexão para os que ainda resistem, né? E não trabalhar essa temática, ela é muito importante para a gente. Faz parte de uma construção histórica de um Estado e que as pessoas precisam conhecer, né? E depois julgar, conhecer de fato, ter a oportunidade de ir numa roda de Marabás, ver de perto como tudo acontece, né? Porque só assim a gente vai tirando algumas dúvidas que estão negativamente no pensamento desses professores. E a deixar aqui minhas saudações marabaixeiras, obrigada a você pelo convite, né? Quero aqui me disponibilizar para outros momentos que você precise, porque é muito gratificante para mim falar de tudo isso. Me alegro muito cada convite que eu recebo, dificilmente eu digo não. E meu afro-abraço a todos que estão aí, né? O povo da técnica aí que está organizando, que eu Está nos ajudando. Está aí cuidando aí para que tudo fique de boa até o fim, né? E no mais agradecer também a presença do Fábio, né? Primeira live eu acho que eu faço junto com o Fábio, né, Fábio? Acho que sim. Inédito. E muitas que virão ainda, com certeza. Sim. Com certeza. Fábio. Bom, é só deixar aqui a minha gratidão ao professor Adriano pelo convite, né? E essa oportunidade da gente estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, das nossas vivências e dando, né, fazendo essa reflexão para as pessoas sobre o nosso Marabás.
e dizer que o Marabás ele está presente, ele está vivo, e a cada dia a gente vai estar construindo a nossa história. E a começar pelo Ditador do Marabás, né, parabenizar todos os marabacheiros novamente, que fizeram com muita luta valer esse dia, esse ano, por conta da pandemia, nós fizemos essa programação, parabenizar a todos, aos amantes também, aos simpatizantes desta cultura, e que a gente possa cada vez mais levar o Marabás para dentro das escolas, para os hospitais, por que não? Né? Então, muitos lugares levando o nosso Marabás. E, acima de tudo, as pessoas respeitando aquilo que é nosso. É coisa de preto? É, mas é coisa nossa, é coisa de todos, né? Porque o Marabás hoje ele é patrimônio. Como patrimônio, ele é uma cultura de todos, principalmente hoje do Brasil. Gente, muito obrigado, obrigado. Parabéns a vocês. Olha, eu estou muito feliz de todas as colocações, todos os sentimentos, né? Esse afloramento da cultura do Amapá, ele sempre me contagia. Gente, grande abraço, muito obrigado. Saudações marabaixeiras para todos. Grande abraço. Tá certo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.